Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite e, é claro, muito obrigado pela tua companhia. Como eu sempre digo, eu não canso de dizer, se não fosse por você, não teria motivo para nós estarmos aqui no Rondônia ao Vivo, nessa batalha diária, para deixar você que está aí muito bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo aqui em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil e no mundo. O que aconteceu aqui não tem fake news não, hein? Tem uma equipe que trabalha acirrada e à frente desse barco está quem? Paulo Andreoli, dando aquele apoio, dando todo aquele suporte que precisamos e garantindo com isso que você nos garante os 6 milhões de acessos todos os meses. Muito obrigado mesmo. E hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro, mais 15 dias, hein? Hora de trocar presentes, hora da gente sentar em família, fazer aquela reflexão, pensar no que foi esse ano, deixar um pouco as mágoas, os rancores de lado e tentar dar um Natal mais leve, mais suave, mais light. Muito difícil, afinal de contas, com esse preço que está a carne e com tanta coisa que aconteceu em 2019, a gente não tem, vamos tentar comemorar, mas tem muito pouco para ser celebrado. Isso aí, eu acho que todos nós temos algum motivo para reclamar de algo aqui que nesse ano 2019 deixou todo mundo apertadíssimo. Por mais que queiram falar que não, mas todo mundo que eu converso só diz o seguinte: olha, esse ano eu quero que acabe, termine. 2019 é um ano que acabou, já acabou, eu quero o começo de 2020 que está muito complicado. E por falar em problemas, hoje aconteceu algo, olha, inédito aqui em Porto Velho. A agência do INSS ali na Campos Sales foi alvo de um atentado. É isso mesmo, atentado. Usaram coquetéis Molotov e deixaram um recado, hein? Sabe qual foi o recado? O dizer era o seguinte: reforma da Previdência, vocês vão se arrepender. Deixaram o bilhetezinho lá dentro. Ou seja, se a coisa continuar, se essa moda pega, olha que a coisa vai longe, hein? Sem contar que agora, no próximo dia 16, está programada uma greve dos caminhoneiros, gente. Se isso acontecer, é você apagar fogo com gasolina, hein? Não sei não, hein? Tô na atenção aqui. Semana que vem vai ser uma semana decisiva, isso eu tenho certeza. E outra notícia também foi que ontem o partido Podemos expulsou o pastor Marcos Feliciano. O motivo? Te digo já já. Acusação de assédio sexual e gastos exorbitantes. Sabe quanto que ele gastou para botar aquele sorriso bonito? Mais de 100 mil reais. Pago, sabe por quê? Por você, por mim, por todos nós. Pago pela Câmara dos Deputados. Isso aí foi uma das gotas d'água para o pessoal falar assim: meu amigo, fora. Mas parece-me que a Nacional já reverteu a situação. Vamos esperar para ver o que vira. E por falar em problema, por falar nessas ações do governo, eu estou aqui, sabe com quem? Sara Duque Estrada. Até que perguntar para ela se foi algum candidato que escreveu o hino nacional, hein? Isso é uma pergunta que me bateu a dúvida agora. Ela é a presidente do Sindicato Jornalista do Estado de Rondônia, que, em conjunto com a Federação Nacional de Jornalistas, abraçaram agora uma causa de luta contra a MP 905/2019, emitida pelo presidente Bolsonaro, que afeta várias profissões, entre elas de jornalista, com o fim do registro para exercer a profissão de jornalista. Ela veio aqui conversar como é que está essa MP, como é que está essa questão do jornalismo hoje no nosso país, as dificuldades, os crimes jornalistas. Sabia que o Brasil é um dos países que mais se mata jornalista no mundo? E é uma triste realidade, muito triste mesmo. Então vamos conversar. Aliás, antes de conversar com ela, vale lembrar, tem dois casos que para mim são muito sintomáticos de toda essa violência contra os profissionais de imprensa. Temos o caso do profissional lá de Cacoal, que foi morto no ano passado, ano retrasado, Zerbinho, alguma coisa assim o nome dele. Temos outro que aconteceu há muitos anos atrás em Ouro Preto do Oeste. O rapaz tinha uma TV, foi assassinado também, isso aconteceu acho que mais de 15 anos. E, no entanto, tem um caso do Marinaldo, aquele que foi morto lá em Machadinho do Oeste também, radialista, ficou por isso mesmo. Ou seja, ser jornalista no Brasil é uma profissão de risco, hein? E olha, em dias de gente querendo armar a população, a coisa ficou mais complicada ainda. Sara, muito bem-vindo à Conexão Rondônia ao Vivo.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, bom dia, né? E aos internautas, o horário que você acessar, é uma honra estar aqui. Sara, eu te conheço, muita gente te conhece, mas o meu internauta com certeza tem muito que não sabe quem é a Sara. Quem é a Sara Duque Estrada? Bom, a Sara Duque Estrada é uma jornalista paranaense, eu nasci no estado do Paraná. Fiz o meu curso de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. Eu cheguei em Rondônia na década de 80 e casei com rondoniense. Bebeu água do Madeira. Bebi água do Madeira e estou aqui. Passei por diversos veículos, fiz assessoria de imprensa, fui professora universitária e hoje estou à frente do Sinjó, na qualidade de presidente. Sara. Tenho 61 anos. Opa, nem parece, hein, gente? Sara. Obrigada. O nome Duque Estrada, só uma curiosidade, tem a ver com quem escreveu a letra do hino nacional? Tem. A minha avó paterna, ela nasceu em 1865. E ela era prima, eu não sei em que grau, do Osório Duque Estrada. Eles tinham parentesco, sim. Ah, então tá certo. Agora eu não chego a esse parentesco, né? Que eu já sou neta, então. Mas antes eram primos. Eu bati o olho e falei, deve ter alguma ligação. Sim. Não é possível. Sara, você assumiu o Sinjó, nosso sindicato, que vinha assim de um ostracismo. Você pegou, como diz, literalmente, terra arrasada. Como é que está o sindicato hoje? Bom, dentro do possível ele está funcionando, né? O sindicato ele teve fechado por algumas circunstâncias, inclusive uma ação judicial para que ele fosse desocupado do lugar onde estava, e a partir disso ele não abriu mais. Essa ação acho que era de 2013, então ele fechou, não abriu mais. E nós abrimos em outubro do ano passado. E a partir disso a gente está tentando, a gente regularizou, a gente está regular junto àquela época Ministério do Trabalho e agora Ministério da Economia. A gente se regularizou, nós nos regularizamos junto à FENAGE, ele estava desvinculado da federação, nós voltamos para a federação e a gente está tocando dentro do possível e ajustando, fazendo os ajustes que estavam pendentes. Hoje, se você chegar no sindicato, precisar de uma carteira, precisar de qualquer coisa relativa ao sindicato, né? Uma das coisas que a gente tem lutado é com relação ao acordo coletivo. Passamos esse ano em luta. Não chegamos a alguns lugares, mas não batemos o martelo ainda. Eu entendo que no ano que vem a gente vai chegar lá, né? E vamos levando. Hoje a gente emite carteiras regularmente para os nossos filiados. Quem não quiser se filiar também a gente emite carteira. Obviamente que o valor é maior. E entendemos que a gente, dentro do nosso limite, estamos cumprindo a nossa missão. Precisamos aperfeiçoar mais ainda, muito mais. Mas dentro das nossas limitações, ele funciona normalmente, regularmente. Que bom, Sara. Reconhecido pelo Ministério Público do Trabalho, que sempre nos chama lá para alguma coisa. Eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de informação, porque durante muito tempo nós jornalistas não tínhamos a quem recorrer, em qualquer situação. E quando eu vejo o trabalho de vocês... Hoje a gente tem uma tabela de freelance que é um referencial para o jornalista. A gente está tentando atualizar tudo isso, entendeu? É um ponto de agregação. É um ponto de agregação. Isso que o nosso objetivo quando nós assumimos o sindicato, era, primeiro, facilitar a vida do jornalista. A primeira função é facilitar a vida, né? A segunda é unir a categoria. E o terceiro, representar a categoria, ter poder de representação. Como no momento que nós estamos vivendo agora, ele ter representatividade para bater o martelo e dizer, não, o caminho é esse. A gente está representando a categoria pensa isso. Então, é isso que é importante, né? Com certeza. Sara, o que é a MP 905, que está sendo motivo dessa mobilização nacional contra ela? Bom, a MP 905 foi uma surpresa. Era dia 12 de novembro, o dia do meu aniversário, o dia que eu completei 61 anos. Presente. Eu fui olhar, quando eu li aqui é 1 hora a menos, né? Eu fui olhar no
grupo dos presidentes de sindicatos do Brasil, estava um debate doido lá sobre a MP. Eu levei um tempo lendo para entender o que estava acontecendo. Depois para assimilar tudo isso. O presente de aniversário é que nessa MP que trata, na verdade, da carteira verde e amarela, né, aquela que beneficia jovens, nela tem uma série de jabutis. E um dos jabutis é a não obrigatoriedade do registro profissional do jornalista, porque a gente perde o referencial, né? Então a gente entende que isso vai ser uma proliferação, todo mundo vai ser jornalista, você não tem uma referência, que é um registro. Você vai no médico, né? Você vai no médico, quando ele carimba lá a tua receita, o teu atestado, tem lá um número CRM. Né? Claro. Você, o advogado, você... O economista, todo mundo. Tem lá o número da OAB, o economista, o engenheiro, administrador, o dentista. Então, a gente tinha esse número era feito... Porque a nossa profissão de jornalista ela é uma profissão como algumas outras, tuteladas pelo Estado. Então, era o Ministério do Trabalho que fazia esse registro. E a MP veio assim, acabou, não é mais exigido. E o que a gente entende é que vai haver, se já existe fake news hoje, todo mundo sendo jornalista, haverá uma proliferação de fake news e nós não sabemos onde nós vamos chegar. É muito triste essa indústria da fake news. É muito triste, porque o jornalista, a gente sabe que a função primordial do jornalista, eu estava no evento do Ministério Público ano passado, na entrega do prêmio. MP. E tinha um evento dos procuradores antes e foi dada a palavra a um procurador e me fala, ele que me perdoe que eu vou citar ele agora, mas um dia eu lembro o nome e eu vou resgatar isso. Ele disse uma coisa, quero cumprimentar os senhores jornalistas aqui presentes, os senhores que são a expressão máxima da democracia e que têm o compromisso de dizer a verdade para a sociedade. Eu me senti o máximo naquele momento. Que responsabilidade! Muita. E referência, né? Uma referência, era um procurador de justiça falando. E eu senti um peso muito grande sobre os meus ombros, né? O compromisso em dizer a verdade e a expressão máxima da democracia, que é a democratização da informação, uma imprensa livre. Então, quer dizer, você ser o representante, o profissional que trabalha com isso, então é uma responsabilidade grande. E agora ver isso aos pouquinhos sendo minado, indo para o ralo, a gente está sofrendo muito. Hoje as pessoas estão criando um certo preconceito contra o jornalista. A gente acompanha, não é uma nem duas equipes, por exemplo, de TV, que apanha do nada. Ela passa e as pessoas resolvem bater, porque diz que é mentiroso, não sei o quê. O princípio não é esse. O princípio é que o jornalista que trabalha, ele diz a verdade. Você acabou de dizer que o Rondônia ao Vivo sempre está dizendo a verdade. Vocês combatem as fake news. Quando aparece um, fala assim, é mentira, não acredite. E o jornalista sabe fazer isso, ele foi preparado para isso. Apurar a informação, ele vai atrás da informação. Agora mesmo a gente estava conversando aqui nos bastidores, nós estávamos, e chegamos, você falou assim, olha, eu ouvi falar tal coisa sobre tal fato. Eu falei assim, eu também. Aí, o que nós chegamos à conclusão? Não vamos à frente porque a gente não apurou, não foi a fundo. Não temos certeza. Não temos certeza, a gente sabe de ouvir dizer. E saber de ouvir dizer não é notícia. Você tem que ir lá e conversar com a pessoa e ela te dizer. E aí você tem a garantia de que aquilo é verdade. Ou você ver, ou você fotografar. Então, é esse o nosso compromisso. Esse é o verdadeiro jornalismo. E o jornalista que é jornalista, ele faz isso. Acho que a nossa profissão, você colocar uma notícia simplesmente... Eu sou muito contra isso. Porque eu quero sair na frente e dar um furo. Não é. Esse não é furo correto. pode ser uma barrigada. Barrigada de jornalismo é aquela notícia que você dá em primeiro para você ver que não era aquilo. Tá tudo errado, que enfim, volta. Que nem quando morreu o Gugu Liberato, aquele corre-corre todo. É, para noticiar. exatamente. Aí, mataram ele antes da hora. O cara não morreu, ele tá vivo ainda.
E eu penso que na nossa profissão tem um caso, são dois casos muito parecidos. O mais antigo foi da Escola Base em São Paulo. Isso. Aquilo E foi esse caso terrível. ficou marcado com uma grande fake news ali. Foi assim, que é um marco de fake news esse da Escola Base, em que todo mundo embarcou nessa de que a polícia falou, e era isso mesmo, um delegado querendo aparecer, todo mundo deu holofote para ele, estragou a vida de uma família, É acabou com verdade. vários empregos, fechou um empreendimento, e depois descobriu-se que não tinha nada a ver. Aqui em Porto Velho, idem, aconteceu a mesma coisa com uma creche chamada, acho que era Cantinho do Bebê, que funcionava ali próximo ao Ana Adelaide. Falaram que estavam dando coisas para as crianças dormirem. Uma por WhatsApp. Uma mãe jogou no ar isso. E depois de muito tempo, que a creche fechou, pessoas com as empregadas, que as donas da creche tinham anos e anos trabalhando com isso, respeitadíssimas, conhecidíssimas, viram que não era verdade. Isso é um perigo, porque isso eu chamo de assassinato de reputações, gente. Assassinato de reputação. E a pior coisa que existe no mundo é você assassinar a reputação de alguém. A fake news é nada mais, nada menos do que um falso testemunho. Exato. E a coisa mais horrível do mundo é você sentir na pele o falso testemunho. Alguém, você fica indignado. Alguém fala alguma coisa que você não fez ou alguma coisa que você não é. Você fica furioso. Eu vou reparar minha honra. E quando você dissemina uma fake news, você pode matar a reputação de uma instituição, de uma pessoa, seja lá do que for. Então você está dando um falso testemunho. Falso testemunho é crime. Aí você junta as três, injúria, calúnia e difamação, né? Sim, é que aí crime. você acaba São com os tudo. crimes contra a honra. Verdade. Agora, voltando a essa questão da MP 905, o que o governo alegou para emitir essa MP? Foi só mesmo essa questão dessa carteira verde e amarela? Ele não alegou nada, que até onde eu vi não houve nenhuma justificativa. Soltou esse balão. Soltou, ele colocou um jabuti no meio emitiu a MP 905 e as pessoas olharam, né, aquilo, uma carteira verde e amarela, ela é diferente. O trabalhador entre 18 e 29 anos, ele pode ser contratado por 2 anos, o FGTS é 2%, e uma série de coisas que é diferenciado do contrato normal de trabalho. E no meio ele coloca um jabuti. Não, e agora também a gente não vai fazer mais registro profissional das profissões de jornalista, publicitário, ator, sociólogo, atuário. Uma coisa interessante, tirou de atuário. Atuário, Que é aquele cara que é contra as decisões do INSS. Não, ele provava, né? É, isso. O atuário é aquele cidadão que ele faz cálculo de aposentadoria. O juiz manda chamar, por exemplo, eu estou com ação na justiça para atualizar minha aposentadoria, ou lá administrativamente no INSS. É o cara que faz as contas, faz os cálculos. Ele assina lá, coloca um carimbo dele, e lá ele diz atuário, com registro, número tal. Esse um perdeu também, a garantia do registro. É isso. Então quer dizer que não houve alegação nenhuma, simplesmente Não, botaram a lá. gente Não houve discussão com nenhuma categoria, nada. Não houve, nós dormimos com o registro e acordamos sem o registro. Isso no dia 12 de junho. No dia 11 nós dormimos, né? No dia 12 eu acordei com 61 anos, sem registro. a gente ri porque quer chorar, né? É verdade. Agora, antes haviam tirado o nosso diploma, né? A obrigatoriedade do diploma. É verdade. Que para mim foi uma perda muito grande. Para mim também. Para mim também. Isso aí, olha, a exigência do diploma... Posso contar um pouquinho da história? À vontade, por favor. Tá. Então, até 1943, o jornalismo era muito respeitado, sempre foi muito respeitado no Brasil, né? Aliás, na história do mundo, se você pegar o Churchill, lá não vou conseguir pronunciar, o grande ministro lá Da Inglaterra, do Reino Unido. do Reino Unido. Winston Então, Churchill. Ele era jornalista, a formação dele é todinha, a história dele é jornalista. Pegou um país nas compras também durante uma guerra, né? Exatamente isso. Então, quer dizer, é uma profissão que ela é muito genérica, né? Você tem conhecimento, eu converso com você aqui, a gente consegue bater um papo a respeito de tudo, porque você acaba cobrindo tudo, você conversa com as mais diversas áreas, as mais diversas vertentes e os mais diversos pensamentos. E o jornalista, ele é isento, ele não dá opinião. A não ser que ele seja um jornalista que
que é opinativo, mas via de regra ele, quando ele está fazendo uma reportagem, ele é isento, ele não pende nem para um lado nem para o outro. Essa é a boa regra do bom jornalismo. Então, até 1943, no Brasil, quem exercia o jornalismo ou era um advogado, ou era uma pessoa que tinha feito o curso de letras. Aí, com o advento da CLT promulgada em 1943, criou-se a profissão de jornalista. Não, nós temos que ter a profissão de jornalista. E lá no artigo 315, que eu acho que não foi revogado, diz o seguinte, que o governo federal, juntamente com o estadual, tinham que criar escolas de jornalismo no Brasil. A primeira está na Avenida Paulista. Até hoje, né? É, até hoje, no prédio da Gazeta, que é a Casper Libero. E com isso surgiram várias escolas de jornalismo pelo Brasil afora. E o curso acabou sendo meio cult. A pessoa que assim, gostava, vou fazer jornalismo, quando se falava, dava um certo glamour, né? Em 1969 criou-se, tem um decreto-lei, o 672, se não me engano, 672. Se eu falhar aqui, me desculpe, mas é só pesquisar a legislação do jornalismo, né? Estabelece quem é que pode ser jornalista. E lá diz que é exigido o diploma. Para ser jornalista tinha que ter diploma de jornalismo. Dos lugares onde não tinha curso, existia a figura do jornalismo provisionado. O que aconteceu muito aqui no estado, né? Que demorou um pouco ter curso de jornalismo aqui. Muito bem. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não haveria mais obrigatoriedade do diploma. E com isso a profissão foi se precarizando. E hoje a gente vê essa proliferação. Todo mundo é jornalista. Se a pessoa pega um celular, faz um vídeo, ele aparece mais do que a notícia e ele é jornalista. Então, quer dizer, são umas coisas que a gente fica meio constrangido, mas foi isso que aconteceu. E eu acho que esse caos é bom. A gente vai se fortalecer depois dessa. Agora, quando você fala dessa questão da precarização, tivemos aí agora, mais recentemente, a questão do registro, já tivemos a questão do diploma, mas durante algum tempo se discutiu no Brasil, eu nem estava aqui nessa época, no país, a questão da criação do Conselho de Comunicação, que seria um órgão regulador, digamos assim, da nossa profissão. No entanto, houve muita oposição, até tanto dos grandes veículos de comunicação, como até por parte de muitos jornalistas. Qual a tua opinião sobre o Conselho? Eu fui ativista do Conselho. Fui ativista pelo Conselho, porque se você tem um Conselho de Economia, um Conselho de Contabilidade... De Educação Física, de conselho Química... de tudo. Você tem conselho para tudo. Por que o jornalista não pode ter conselho? Então, muitos colegas caíram nesse engodo, que seria uma maneira de cercear a liberdade de expressão. Não é. É uma autorregulação. É uma autorregulação. Nós nos regulamos. Porque é o seguinte, o que vai acontecer? Se nós temos um conselho, vai ter denúncia contra a Sara que ela faltou com a ética, não agiu corretamente. Obviamente que eu vou lá no conselho e corro o risco de ter o meu registro lá no conselho cassado. Deixo de ser jornalista. Como qualquer outra profissão. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Então, essa autorregulação da própria profissão ela é muito interessante. Só que ela não proliferou na época. Justamente por conta da posição de alguns colegas e dos grandes veículos. E vale ressaltar aqui que quem realmente combateu a exigência do diploma foram os grandes veículos de comunicação. E o interessante é que hoje eles que são mais criticados pelo status quo hoje, são os mais criticados pelo governo. Esses grandes veículos que combateram a formação superior para jornalistas é hoje que estão mais sofrendo ainda nesse momento com o governo que está aí. Você viu como é que o mundo roda? Na verdade, eles criaram um monstro, alimentaram uma cobra, né? Aí você vê onde nós vamos parar, né? Sara, como é que está essa mobilização em Rondônia contra a CNP? Está tendo apoio da nossa bancada federal,
daqui dos vereadores, dos deputados estaduais? Como é que está isso? Olha, está assim. Na semana passada nós tivemos uma reunião capitaneada pela vereadora Cristiane Lopes, que ela é jornalista por formação, e assim, eu vi os olhos dela, e ela foi minha aluna. Ela estava profundamente indignada, porque ela galgou um patamar muito alto, né? Ela é a segunda suplente de deputada federal, né? Teve acho que 23 mil votos na última eleição para deputada federal, pela credibilidade do jornalismo que ela faz. Exato. E da visibilidade que a gente deu a ela. Então, veja bem a referência que é. Então, uma moça que... Eu me lembro, quando ela foi minha aluna... Eu posso falar isso? Claro, fica à vontade, Sara. Você aqui pode falar, Sara. Você é a rainha aqui. Então, ela foi minha aluna e eu me lembro que ela era uma lutadora, uma batalhadora. Eu me lembro que quando às vezes ela chegava na aula, ela ia conversar comigo com aquele jeito que ela fala. Ela é extremamente educada, né? Ela é polida, ela tem uma dicção perfeita. Professora, por favor, eu quero que a senhora compreenda meu atraso. A minha filha estava doente e eu sentia cheiro de aquele mentolado, Vick. Eu sabia que a filha dela devia ter tido gripe, alguma coisa. Ela estava cheirando aquilo, né? Exalando aquele cheiro. Então eu sabia que ela estava lidando com aquele bebê e ela estava correndo para a aula para estudar. Ela estava se aperfeiçoando para fazer esse bom jornalismo que as pessoas acreditam. Aí, a vereadora Cristiane Lopes, a gente fez uma reunião na Câmara, a gente se movimentou. Nós estamos mandando e-mails disparando, o Sinjota disparando e recomendando aos jornalistas que disparem e-mails, façam contatos com os nossos 8 deputados federais e 3 senadores, para que na hora de votar, votem contra esse dispositivo que tira não só da categoria dos jornalistas, como dos publicitários, atores, sociólogos, atuários e outros mais, que eu não me lembro agora, que volte à obrigatoriedade do registro profissional. Com certeza. Porque senão a gente são trabalhadores. Aqui está o seu ganha-pão de cada dia, claro. Não é? É o que vai para a sua mesa. Então, como é que a gente vai competir? Como que a sociedade vai ter um parâmetro para contratar um jornalista? Acabou o parâmetro? Agora, vale lembrar também, né, Sara, que nós temos também 2 representantes políticos em Brasília que vieram do jornalismo. Um é o Marcos Rogério, que é o senador. Rogério, e a deputada Silvia Cristina. Que vieram da comunicação. Vieram da comunicação. Eles estão se mobilizando também? Como é que está essa relação? Eu não tenho conhecimento. Eu tentei falar com eles por telefone. Nós mandamos e-mail. Estamos aguardando a resposta. Não se mobilizaram até agora? Não, pelo Senjor nós não tivemos resposta ainda. Meu caro senador Marcos Rogério e minha cara deputada Silvia Cristina. Silvia Cristina, ambos de Paraná. Vocês vieram da comunicação. É uma oportunidade de estreitar os laços com o Sinjó e com a luta nossa dos colegas aqui do Brasil, aliás. A gente aguarda. Eu espero que... Vou mandar um alô para eles também, tá? Vamos, todos nós, né, jornalistas. Eu fico assim pensando, porque a gente teve aí esse fim de semana, talvez não tenham tido tempo ainda de reação. Eu não posso fazer julgamento. Mas estamos aguardando, né? Estamos aguardando. Mesmo porque a votação é no ano que vem. Então a gente está aguardando esse posicionamento, sim. Até porque depois começa recesso, festas, com exatamente mais isso. Mas eu aguardo ansiosamente pelo posicionamento deles. E os jornalistas, viu, Ivanilson, lembrando aqui, é importante que mandem também. Com certeza. E-mails, cobrem onde encontrar, cobrem esses nossos parlamentares e diga do nosso sofrimento, que nós precisamos derrubar esse jabuti. Com certeza. Vamos falar assim, acho que é uma mobilização, não só do jornalista, de várias outras profissões também. De todas as profissões, de todas. Nós, quando lutamos pelo final da SMP, lutamos em nome de outras profissões também. Sim, né? Sim. Eu falei no início, e é uma triste realidade no Brasil, que ser jornalista é uma profissão de perigo, devido à quantidade de assassinatos. É verdade. Isso é que em Rondônia, os assassinatos de jornalistas tiveram algum resultado? Chegaram aos criminosos, aos mandantes, ou ninguém sabe, Sara? Você sabe me dizer sobre isso? Olha,
O último que teve, parece que foi em fevereiro, né? Fevereiro do ano passado. Eu não tinha assumido ainda o sindicato. Cacoal, não foi? Cacoal. Até onde eu sei, até onde a gente investigou, Acompanhou. não teve ainda uma resposta, uma repercussão. Mas está perigoso. Tem, assim, algumas regiões que há um perigo, mesmo porque hoje a população parece que está incitada contra o jornalista, né? E aí, contra a profissão. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas no meu convívio que dizem isso, né? Falam assim, mas para que a gente precisa de jornalista? Eu já ouvi isso. Aí eu falo assim, não, porque a expressão máxima da democracia é uma imprensa livre. E quem é que trabalha na imprensa? Somos nós jornalistas. Nós tivemos um caso emblemático esse ano. Eu nunca imaginei que eu teria, assim, num momento assim, eu levei um choque. Aconteceu em Cacoal. Uma equipe de TV. Primeiro teve um acidente na marginal da BR, ali em Cacoal. Aí uma equipe de TV foi cobrir. E quem estava fazendo, eles cobriram tudo direitinho, mas queriam falar com o comandante dos bombeiros, da equipe dos bombeiros, que estavam atendendo ali na hora. E o comandante falou, não, eu vou atender você já. Não tem problema, segura aí. E aí, no momento que ele estava fazendo atendimento, ele recebeu um chamado de uma empresa lá do comando dele, para ir lá para uma empresa particular que tinha acontecido um acidente de trabalho, e parece que tinha uma certa gravidade e carecia da presença dos bombeiros. Aí o comandante do bombeiro foi e falou com a equipe explicou a situação, disse, olha, vocês me esperam lá em frente, a empresa tal, a gente vai para lá, assim que eu der as ordens e ter o domínio do que aconteceu, eu vou falar com vocês, mas agora é uma emergência, e você tem que entender, você é jornalista, claro. Você tem que entender, né? E assim foi. Só que os meninos da equipe, o cinegrafista e o repórter foram e chegaram antes dos bombeiros em frente à empresa particular. O dono da empresa particular e o filho do dono saíram de lá, um com um trator para passar em cima da viatura. Isso está registrado em boletim de ocorrência. O senhor emitiu uma nota de repúdio contra isso. Eu não vou citar o nome da empresa e nem os autores, porque eu não vou me lembrar agora. Né? E bateram no moço, bateram na cabeça, e eles tiveram que ser socorridos, registrar boletim de ocorrência. Então, eles não estavam lá nem para cobrir o acidente de trabalho, eles estavam lá para esperar o bombeiro. Então, quer dizer, são coisas assim que são inadmissíveis. Por que o jornalista incomoda? Por que ninguém... Quando você está tudo bem, o jornalista está falando bem, você está satisfeito. O jornalista é a pessoa mais perfeita e maravilhosa que existe na face da Terra. Mas se o jornalista mostra uma realidade que você não quer que alguém saiba, então ele é seu inimigo. Ele forma opinião, né? Ele forma opinião. E aí, como é que faz? Então, a gente tem na história do Brasil, vou dar um exemplo clássico aqui. Exemplo clássico, não estou dizendo nem A nem B. Existiu uma população insatisfeita com o presidente da República. Vou jogar mais atrás para a gente não entrar nesse mérito, que era o presidente Fernando Collor de Mello. O ápice do impeachment do presidente Collor de Mello foi a revista Veja, na época. A revista Veja publicou uma matéria farta com depoimentos do irmão dele, Pedro Collor. Exato. Lembra disso? E aí, ela que publicou com base nos depoimentos do Pedro Collor. Eles foram, gravaram, pegaram a assinatura dele embaixo, eu disse isso realmente. E teve um motorista também, né? Da Elba, né? Isso. Teve um motorista também da Elba, do carro. Então, quer dizer, a imprensa fez esse papel, a sociedade se posiciona, ela se posiciona. Como é que você vai ficar sabendo? Como é que você fica sabendo o que está acontecendo nos bastidores do Congresso Nacional? Porque, veja bem,
Uma coisa é o site oficial da Câmara dos Deputados, que fala, o deputado subiu na tribuna, falou isso, defendeu não sei o quê. Mas os bastidores é o jornalista que está no dia a dia, que sabe. Que dá um outro olhar sobre Dá o mesmo outro assunto. olhar, ele não tem aquele olhar oficial. Exatamente. Então, é isso que acontece. Não precisa ter medo de jornalista. O jornalista não é nenhum bicho-papão. O jornalista é a pessoa que está compromissada com a verdade. Agora, se você vai me dizer que tem jornalista que falta com a ética, claro que tem, toda Como profissão. tem médico, como tem advogado, engenheiros. Aí quando você volta naquele assunto, e se a gente tivesse um conselho e a gente se autorregulasse, voltamos nesse tema. O que você acha? Não seria interessante? Com certeza, daria muito mais força, daria muito mais impacto e muito mais voz aos nossos problemas, aos nossos elogios também a muita gente. Com certeza, porque tem gente que merece elogio. Claro, não dá pra te colocar todo mundo Por no exemplo, mesmo o que o saco. Paulo Androli está fazendo aqui hoje merece elogio. Eu admiro a coragem que ele tem de fazer cinema aqui em Porto Velho. E está fazendo a diferença. Tá, ele tá correndo atrás. E ele vira para mim assim, ele foi meu aluno também, eu fui orientadora dele. Ele vira assim, professora, eu consegui falar, eu não posso contar o que é, mas ele conseguiu uma coisa com o Cacá Diegues. Não tem um negócio por aí? Você vai estar andando. Então, eu não posso dizer o que é, que ele não me autorizou. Mas o Cacá Diegues está na jogada, então quer dizer, um grande diretor, quer dizer, quem chega lá é porque quem já conquistou o respeito. Olha, e batalhou muito, viu? Não foi Com fácil. certeza. Eu e você também, eu te admiro, né? A tua capacidade de estar aqui, lutando, batalhando dia a dia. E assim, o seu perfil profissional que é. Você tem aquele perfil de que não passa a mão na cabeça. Você. Tem aquele jornalista que ele passa a mão na cabeça, aquele negócio, não, você é bem incisivo. E às vezes você bota a gente na saia justa, bota os colegas, quem vê os entrevistados, isso é um bom jornalismo, eu gosto. Obrigado, Sara. Sim, Eu esse é um de jornalista- você, esse elogio triplica. Tem gente que não tem coragem, você é corajoso. Obrigado. E isso causa perigo, esse é o perigo. Tem muito, a gente sabe disso. Agora, Sara, quais são os próximos passos daqui para frente, além da gente mandar os e-mails, como nós podemos continuar nessa batalha e contribuir para elas ganhar voz, ganhar substância, como diz, substância, como diz o povão. Você pode se manifestar nas redes sociais. Aham. Você pode continuar repetindo os seus e-mails, os seus WhatsApps. Você pode chamar pessoas do seu convívio para lutar pela nossa causa. E principalmente estar presente, muito presente, porque hoje a gente não pode deixar esvaziar, mas estar muito presente por ocasião da votação. Na hora da votação, esse trabalho de bastidores ele é extremamente importante. Você que conhece um parlamentar, chega junto e fala, olha, esse é um anseio da categoria. Então essa posição ela é muito importante, porque o que vai valer realmente, a nossa posição vale, mas o que vai valer é o voto de cada parlamentar. E eu acredito que nós sairemos vitoriosos. Com certeza, a gente vai batalhar para isso. Agora, Sara, essa MP tem alguns órgãos oficiais que já deram apoio a essa luta? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho mesmo, outras associações, como é que está isso? Olha, sobre o Ministério da Economia, a única coisa que eu tenho conhecimento é que eles estão cumprindo a regra. Hoje, quem tinha registro tem, quem não tinha não consegue mais o registro. Ministério do Trabalho, quer dizer, né? É porque não tem mais Ministério do Trabalho. Perdão, da Economia, É que fica agora encampado. O Ministério da Economia ela tem superintendências regionais do trabalho. Então ela não consegue mais nada na Superintendência Regional do Trabalho, porque a medida provisória ela tem valor de lei, né? Até ser votada. No máximo 120 dias. Assim, os outros órgãos eu não vi ainda uma manifestação oficial. Assim, oficialmente dizendo, assim, não, ela é correta, ela é errada, nós somos favoráveis ou contra, eu não tenho conhecimento. Ok, tá certo.
Sara, com certeza a gente tem muita coisa para conversar. Eu sempre digo com meus entrevistados, nós trabalhamos com tempo aqui. E É o tempo verdade, de comunicação, ele é cruel, ele é cronometrado, É né? cronometrado. Então, deixa aqui os telefones, ó, a nossa câmera, o nosso microfone, para suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, tá, Ivanilson? Obrigado. Foi muito bom conversar com você. Às vezes eu olhei para você, de vez em quando eu encontro um adulto que parece que é meu colega de infância, né? Então você foi meio assim, porque a gente se identificou muito, a gente nunca tinha conversado assim tão próximo, né? E eu agradeço muito a sua gentileza em me convidar e quero dizer para você que é jornalista, para você que exerce essa profissão, que ama essa profissão, o jornalismo é um sacerdócio. Vamos lutar por essa causa. Vamos nos manifestar, não vamos ficar calados, vamos apoiar os nossos colegas, em especial os publicitários também. Com certeza. Né? Que os publicitários a gente vai ali meio para e passo com eles. Somos irmãos, né? Somos irmãos. Eles são os primos ricos, nós somos os primos pobres, né? E vamos lutar por essa causa e a gente vai vencer, se Deus quiser. O Senhor está de portas abertas. Eu agradeço a você, agradeço ao Paulo Andreoli, agradeço aos internautas pela paciência de nos ouvir. Com certeza. Sara, nós aqui do Londrina ao Vivo, como você sabe, as portas estarão sempre abertas para nós conversar, para debatermos a nossa profissão e para debatermos, analisarmos o país também, né? Sim, precisamos. O debate tem que ser estendido. Sim. Tentar mostrar o outro lado para a população. É verdade. Tá bom? Obrigadão, Sara. Mas foi Valeu mesmo, sucesso, viu? Nós também, Muito sucesso. sucesso. Só para nós nessa batalha. Se Deus quiser. Tá certo. Dá um alô aqui pro Sebastião Gomes. Bom dia, Chupinguá, capital do boi gordo. Sebastião, um alô para você. Olha, essa questão do boi gordo deixando nós aqui com água na boca, hein? Tá ficando raro uma picanha para nós aqui. Mas um abraço para você e para todo o pessoal aí de Chupinguá, tá bom? Sucesso aí. Evanilson Pereira dando um bom dia. Bom dia, Evanilson. Tudo bom? Tempão, hein? Espero que você esteja bem, tá bom? Esteja se recuperando bem daquele acidente. Um abração para você, um beijão, tá bom? E a você, meu caro internauta, eu só te desejo muita saúde, muita paz e um grande obrigado por estar aqui conosco. Amanhã estaremos de volta, com certeza. Até mais.